Boa noite. Chegando aí. Vamos lá. Qual é a primeira questão? É mais sobre a, a integral tripla. Porque antes na integral dupla, o domínio de integração dava a área, né, a área da base, né, que seria da casca do sólido. E eu não entendi muito quando o senhor diz que na integral tripla é o sólido e acho que a derivada de um seria o volume. Não, seria massa. Peraí. Na integral tripla, a integral de 1 me dá o volume do sólido. Exatamente. Mas vamos lá. Sim, e qual seria a diferença Repete de disso novo a para. frase que você... Pode falar. Então, qual seria a diferença dessa integral tripla de um para o domínio de integração da mesma função, por exemplo? Qual a diferença matematicamente do sólido para o volume dele? É isso. Entendi. Você falou uma frase assim, o domínio de integração, repete aí, por gentileza, de uma integral dupla, É o sólido, né? O próprio sólido. o próprio sólido. Só para a gente repetir rever alguns pontos. Por exemplo, quando eu falo assim, eu tenho uma integral dupla aplicada sobre uma função com até variáveis. Então, existe a questão do domínio da função e existe a questão do domínio de integração. Tá? Assim como eu posso também fazer uma integral simples aplicada sobre uma função com uma variável só. Existe o domínio da função e existe o domínio de integração. Qual é o domínio natural de uma função com uma variável apenas? O domínio natural que eu falo é assim, né? Qual é o domínio, qual é o conjunto que geralmente é domínio de uma função caso ela não tenha restrições? É o real. Isso. Podem falar aí no áudio ou podem escrever aqui no chat, todos podem participar, tá? Então, se uma função com uma variável só, sem restrições para x, tem por domínio os reais. O domínio de integração é um subconjunto do domínio da função. Então, quando eu falo aqui que a minha integral é definida de A até B, esse de A até B, entre aspas, é um pedaço dos reais, que é o intervalo. Então, o domínio de integração é sempre um subconjunto do domínio da função. Aqui, uma função com duas variáveis. Caso não haja restrições, o domínio dessa função aqui é qual conjunto? Todo R2. Todo R2. E o domínio de integração? Parte do R2. É parte do R2. Então, esse parte do R2 é um subconjunto do R2, é um pedaço do R2. É o que a gente chama de figura plana. Tá claro? Então, o domínio de integração é uma figura plana. O domínio de uma integral dupla é uma figura plana. O domínio de uma integral simples é um intervalo. O domínio de uma integral tripla. Uma integral tripla aplicada sobre uma função com até 3 variáveis. O domínio de uma função com 3 variáveis é o R3, não é isso? Mas o domínio de integração vai ser um subconjunto do R3. É um sólido. Então a gente tem essa relação. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Então, o Samir, tá aí ainda não? Sim, sim. Tá aí? Então, quando você fala assim, o domínio de integração de uma integral dupla é uma área. Sim. O domínio de integração, eu vou melhorar a frase só.
O domínio de integração de uma integral dupla é uma região do plano. Claro, essa região do plano tem uma área. Num caso assim extremo, existe até regiões infinitas. Aí seria uma integral dupla imprópria. Mas tudo bem. Eu vou só trocar o termo área. O domínio de uma integral dupla é uma região plana. Ok? Ok, mas eu não entendo qual seria a diferença de falar área e região no plano. Entendeu? Então, por exemplo, nas aplicações clássicas aí, de integral dupla, se eu quero calcular a área, eu não posso falar assim, a área do quadrado é o quadrado. Não, a área do quadrado é um escalar. Entende? Entendi. Então, assim, o domínio de integração é uma região plana. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um disco. O domínio de integração é um pedaço do R2. Claro que ele tem uma área. Mas popularmente a gente fala, né? Mas assim, eu estou colocando os termos como eles devem ser pronunciados. O domínio de integração é uma região plana. Se você quer calcular a área dessa região plana, a área de D, você pode modelar isso através de uma integral dupla de 1. Tx dy. Então, a área que a gente pode calcular, se for do nosso interesse, a área não é D. D é uma figura. Sim. A área é uma integral dupla que considera essa região D, mas a função que você coloca aqui é 1 apenas. Tá claro? Entendi. É isso. Bom, Entendi. isso. Essa questão do 1 aqui é interessante porque a integral sobre 1, a integral da função constante 1, ela sempre mede o que a integral considera, o que a integral varre. Por exemplo, quando eu calculo a integral simples de 1 dx, quando eu calculo a integral dupla da função 1 dx dy, quando eu calculo a integral tripla da função 1 dx dy dz, sempre que eu considero a função 1, a integral de 1, seja integral simples, dupla ou tripla, ela sempre faz a mesma coisa, falando assim, né? Ela sempre ela mede algo similar. O que ela mede? Aqui, quando eu calculo a integral de 1, a integral de 1 é x. Se ela está definida de A até B, você troca o x pelo limite final, B menos o limite inicial, A. A integral dupla de 1 da região D me dá a área da região D. A integral tripla de um sólido W me dá o volume desse sólido W. Então, a integral sobre 1, ela sempre mede o que a integral varre. Se ela varre intervalo, ela mede esse intervalo. Então, ela me dá o comprimento. Se ela varre uma região plana, ela mede essa região plana em termos de área. Então, ela me dá a área. Se ela varre um sólido, ela mede esse sólido em termos de volume. Então, ela me dá o volume do sólido. Então, a integral de 1 sempre mede o que a integral varre. Claro, se ela varre um segmento, ela me dá o comprimento. Se ela varre uma região plana, me dá a área. Se ela varre um sólido, ela me dá o volume. Mestre. Até aqui, pode falar. Mestre, só aproveitando esse gancho aí, então, a integral, ela calcula a área da região marcada, vamos falar assim, né, determinada, né? Aí tá, quando a função é diferente de 1, quando eu calculo uma integral dupla, ou tripla, ou simples, ou uma integral simples, eu estou calculando algo específico, né? Por exemplo, deixa eu só ilustrar a minha pergunta. Na sua primeira questão que o senhor solucionou de integral tripla, o senhor botou a função do cone, né? Depois o senhor botou como área
uma função de um paraboloide, depois tampado por y igual a 4. Eu me lembro disso, mais ou menos. Então, são 3 funções ali que, sendo a primeira do cone, deve ser algo relacionado à densidade, alguma coisa assim, ou eu estou fazendo uma confusão? Não, Não sei se estou são sabendo duas... perguntar para o senhor. Ô, Marcos, são 2 coisas distintas. Uma coisa tem que estar clara para você qual é o domínio de integração. Sim. Ora é um intervalo, ora é uma região plana, ora é um sólido. Sim, Esse sim. exemplo aí que você citou, existe um sólido definido, se eu não me engano, não sei se foi cone, acho que foi um paraboloide, não? Não. A função era Porque um cone. Eu posso ter um paraboloide, só que ele é infinito. O paraboloide, ele não define, mesmo que seja um cone. Tudo bem. Vou botar aqui um cone. Um cone, ele é infinito. Ele não define um sólido. Mas se eu fechar ele por um plano, agora eu tenho 2 superfícies aqui na brincadeira. Eu tenho a casquinha de sorvete, o cone e um plano. Então agora eu tenho um sólido. Não, Então, com certeza. Então, o sólido é o domínio de integração da integral. Sim. Não tem nada a ver com densidade aqui, é só o domínio de integração. O domínio de integração de uma integral tripla é um sólido. Então, é um pedaço do R3. A questão era assim, calcule uma integral tripla de raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado, onde a região era limitada pelo paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado, e pelo plano y igual a 4. A minha pergunta é, o que essa função tem a ver quando a gente calcula essa função diferente da função de 1, que é constante? O que essa função, como que essa função se relaciona com o paraboloide e o plano? O que eu calculei quando eu joguei essa função? Tá, eu vou anotar aqui. Tá bom, já entendi a sua pergunta. Repete só para mim, qual era o paraboloide mesmo? É y ao quadrado mais e ao quadrado. Y ao quadrado mais e ao quadrado. E o plano igual, y não, igual a 4. Alguma coisa, igual a 4. E o plano y igual não. a z. É isso? Porque y, é x ao quadrado mais z ao quadrado. E pelo plano y igual a 4. Fala de novo. Qual é o paraboloide? Qual é o cilindro? Então, vamos lá. O paraboloide é x ao quadrado mais e ao quadrado. Pronto. Y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Tá. Y igual a 4. E pelo plano, tá, limitado pelo plano y igual a 4. Então, qual é a minha pergunta? Tá certo aqui? Tá. Eu escrevi? Tá bom. Eu vou concluir o que estava falando com o Samir e eu vou emendar na sua. Pode ser? Tá bom, certo. A sua dúvida? Ok. Certo. Então, eu vou voltar aqui. Com relação a essa estrutura, gente, a integral de 1, a integral simples de 1, dupla de 1 e tripla de 1, me dá sempre o que ela calcula. E quando não é 1, seja ela qual for a dimensão, uma integral ela tem várias aplicações, mas quando ela não é 1 aqui. Então, vamos lá. Tem a ver com a sua pergunta também. Quando eu calculo aqui uma integral simples de uma função qualquer, o que uma integral simples calcula, no geral? Uma área embaixo da função. É uma área? Sempre? Não. Eu posso falar sempre. Às vezes pode ser o oposto da área ou a subtração. Isso aí. Então, depende. Se a função, aí tem uma condição aí. Se a imagem for sempre maior ou igual a zero, ou seja, se o gráfico dela estiver acima do eixo X, não é isso? Se eu puder garantir para você que a imagem
tem sempre valores positivos, ou no mínimo é igual a zero, quer dizer que o gráfico está do eixo X para cima. É ou não é? Então, se isso acontecer, e considerando que ela é definida no intervalo de A até B, o que essa integral está fazendo? Ela está somando. O símbolo da integral, gente, essa linhazinha aqui, é um S. Se você olhar assim, é um Szinho esticado, é a soma. É uma soma de infinitos segmentos. Então, ela está somando a imagem de f de A até a imagem de f de B. Mas é até. Aqui é f de A até f de B. Entre A e B, existem quantos números reais? Infinitos. É ou não é? Então, eu estou somando ali quantas imagens? Aqui eu estou escrevendo, aqui dando esses traços aqui com espaço, mas não há diferença de um para outro. Assim, não há um intervalo. É um intervalo ali infinito decimal. Então, se eu vou somar infinitos segmentos, um coladinho com o outro, eu tenho a noção de área. Área não, né? Aqui é a área, sim. Isso. Então, uma integral simples pode me dar a área de uma figura se a imagem está acima do eixo X. Tá claro isso para todo mundo, não tá? Sim. Se a imagem estiver só abaixo. Se o gráfico estivesse só aqui abaixo do eixo X, eu iria somar infinitos segmentos. Só que todos esses segmentos terão coeficientes, sinais negativos. A integral, nesse caso, vai me dar a área? Exatamente não. A integral vai me dar a área, mas com sinal negativo. Vai me dar o oposto da área. É isso que você me disse aí. E, no geral, se a função tem ora gráficos acima, ora abaixo do eixo X, uma integral definida de A até B vai somar parcelas positivas e parcelas negativas. Então, ela vai me dar, no caso geral, a diferença entre as áreas. Então, é isso que uma integral faz a princípio. É uma aplicação assim imediata. Ok? Uma integral dupla. Agora vamos lá. Acho que está se aproximando aí da dúvida. Uma integral dupla aplicada sobre uma função com até duas variáveis. Existe uma aplicação imediata. A ideia é a mesma. Se a imagem tiver valores positivos, ou no mínimo igual a zero, uma integral dupla vai medir alguma coisa também similar a essa situação aqui. Essa função aqui, garantindo que o gráfico está acima do eixo X, ela não mediu o espaço entre o gráfico e o eixo X? Me dando a área? Esse caso aqui, eu estou no R3. A minha função é uma superfície. E se eu tenho garantias que essa superfície está do eixo do plano XY agora para cima, uma integral como essa mede o espaço entre o gráfico e o plano XY. Aqui eu vou somar infinitos segmentos. Também. Só que são tantos segmentos, aqui é como se fosse um feixe de segmentos que compõe um sólido. Conseguem visualizar isso? Enquanto aqui eu somo infinitos segmentos e tenho a noção de área, numa integral dupla, eu somo infinitos segmentos, só que eu tenho agora, não são feitos segmentos um do ladinho do outro, de forma plana. Aqui tem um feixe de segmentos que compõem um sólido. Então, se eu somar esses infinitos segmentos, uma integral dupla, então, com essa estrutura aqui, calcula o volume de um sólido. Mas é de qualquer sólido? Não. Tem que ser de um sólido que tem essa estrutura aqui. A base dele está no plano XY, é a região D. O teto dele é dado pelo gráfico da função e tem 4 paredes. Então, se o sólido tiver essa estrutura, o volume dele pode sim ser calculado através de uma integral dupla. Até aqui, tá claro? Perfeitamente. Ok? Beleza. Mas ainda aqui na integral dupla, outras aplicações. Se essa função aqui me dá a carga elétrica de uma chapa muito fina. Imagine que eu tenho uma chapa muito fina.
Estou teoricamente, é um plano. Eu falo teoricamente porque, na prática, por mais fina que seja uma lâmina, não é uma superfície, é um sólido. Não é verdade? Se eu pegar aqui uma folha de papel ofício, por mais fino que seja, é uma superfície ou é um sólido? Ah, é um sólido, tem uma espessura ali. Claro que ao comparar a espessura com o comprimento e a largura da folha, a espessura ali está a proporção ali é mínima. Então, entre aspas, a gente despreza e considera só as duas dimensões maiores. Mas ao pé da letra é um sólido. Mas, teoricamente, eu posso supor uma superfície. Então, imagine uma chapa muito fina. Uma chapa muito fina num formato qualquer, dada pela região D, onde cada ponto dessa chapa pode ter uma densidade diferente. Estou pensando aqui no caso teórico, genérico, onde eu tenho algo que só tem duas dimensões e cada ponto tem uma densidade diferente. E a densidade é dada por uma função com duas variáveis. Ou seja, a densidade em cada ponto pode ser escrita em função de uma função com duas variáveis, que representa a localização desse ponto. Então aqui eu vou ter o somatório de infinitas densidades. Nesse caso, uma integral dupla aplicada sobre a função densidade vai me dar a massa dessa lâmina. Agora, então, eu tenho a massa de uma lâmina que eu estou chamando aqui de região D. Ok? Outra aplicação. Ah, se essa função que está dentro da integral dupla me dá a carga elétrica em cada ponto. A integral dupla vai me dar uma carga elétrica total, vai ser o somatório. Ok? Então a integral é sempre um somatório. Ela é um somatório de segmentos, ou é um somatório de densidades, ou é um somatório de carga elétrica, ou é um somatório de probabilidade. Então, dependendo do contexto, mas é um somatório. Então, a aplicação imediata. A integral dupla serve para calcular a área de uma região D, desde que você coloque a integral dupla de 1. Ou me dá a massa dessa lâmina, desde que você coloque a integral dupla da função densidade. Então, duas aplicações assim clássicas. Tá claro? Sim. Sim. E uma integral tripla? Então, vamos lá. Uma integral tripla. Uma integral tripla, ela considera um pedaço do R3, o sólido W. E ela é aplicada sobre uma função com até 3 variáveis. Então, temos essa estrutura aqui. Ó. Então, no geral, qual é a aplicação imediata de uma integral tripla? Aqui eu tenho que o domínio dessa função, da integral aqui, é um pedaço do R3. Então, sólido. Cada ponto pode ter uma densidade. No caso aqui, genérico. Imagina uma situação onde eu tenho um sólido, onde cada ponto tem uma densidade ali variável, mas que pode ser descrita por uma função com 3 variáveis. Nesse caso, eu tenho um somatório de cada densidade. Claro, se a densidade for constante para qualquer ponto, ótimo. Mas se não for, também, é só jogar numa estrutura como essa. Então aqui eu tenho o somatório das infinitas densidades. Então uma aplicação imediata para a integral tripla. Então eu tenho a massa desse sólido. Ok? Desde que a integral tripla aqui considere o sólido de interesse e a função que está aqui dentro represente a densidade em cada ponto que compõe esse sólido. Ok? Outro caso. Ah, não, a minha integral tripla é aplicada sobre a função 1. O que isso calcula? Agora já é outra dúvida aí. A integral tripla calcula, a integral tripla de 1 calcula o que ela varre. Se ela varre um sólido, ela vai medir esse sólido. Então ela calcula também o volume desse sólido.
Então, se é um sólido qualquer sólido pode ser, o volume dele pode ser modelado através de uma integral tripla de 1. Ah, professor, mas você falou agora há pouco que um sólido, se ele tiver com essa relação aqui, ó, com esse comportamento, já apaguei, né? Apaguei. Se o meu sólido, se ele for com esse formato assim, eu tenho uma região, um pedaço do R2, que é uma região D, e o teto do sólido é dado por uma função f de xy qualquer. Se ele tiver esse formato aqui, o volume dele é dado por uma integral dupla. Tudo bem, a integral tripla aqui é um caso geral para qualquer tipo de sólido. Se for um sólido como esse, eu posso escrever assim, ó, é uma integral dupla. A variação aqui é de 1, de z variando de quanto até quanto? Se for um sólido como esse. Todos os pontos que compõem esse sólido têm uma componente z variando do plano z igual a 0 até o gráfico, até o teto, que é f de xy. E o dx, dz, dy, eu vou deixar indicado. Se você for resolver aqui a primeira integral de dentro, ela é imediata. Vê se não é. Quanto que é a integral de 1? Vou repetir as duas de fora. A integral de 1 é só fazer o comprimento do intervalo. É o limite final menos 0, menos o limite inicial. Ou seja, estou falando aqui o seguinte, se o seu sólido tem esse formato, você pode descrever z variando de 0 até o gráfico da função. Ao resolver a primeira integral, você cai nessa integral dupla. Só para você ver que uma integral dupla, então, é um caso particular do volume modelado a princípio por uma integral tripla de 1, desde que z seja esse formato aqui, ó. O limite inferior é 0 e o teto é o gráfico da função. A base do sólido é o plano z igual a 0 e o teto do sólido é o gráfico da função lá. Ok? Então, existem algumas interpretações gráficas. Existe a interpretação de 1, que é sempre a mesma, e existe a interpretação de calcular massa. É só você interpretar que a função aqui, né, modelar que a função que está aqui dentro seja a função densidade. Ok? Veja se ficou... Aqui lembrando aqui uma pergunta do WhatsApp, Samir. Você disse assim, queria tirar uma dúvida, se possível. Pelo que entendi, não sei se está correto, mas à medida que eu vou estudando, eu vou ficando confuso uma integral dupla. O limite da integral são dela ou domínio determina a área da base da figura. E a própria integral dupla é a soma desta área. Então, a integral dupla ela é um somatório de infinitos segmentos que estão sobre aquela área, mas cada um tem um peso diferente. Cada um do que? Desse segmento? Isso, você está descrevendo aqui o volume como sendo um somatório de superfícies. Sim, essa É parte isso? eu entendi. Isso, quando você fala assim que o volume pode ser modelado como um somatório de superfícies, é verdade. Mas a interpretação que a gente está pegando aqui é o volume como sendo um somatório de segmentos. Entendeu? Aí quando passa para integral tripla, integral tripla de 1, eu queria saber essa diferença da integral dupla e a integral tripla de 1. Eita. É assim mesmo, É. Eu tenho uma integral dupla de 1 e uma integral tripla de 1. Não. Por exemplo, uma integral dupla de uma função determina um volume de um sólido, correto? Isso. E a integral tripla de outra função, integral tripla de outra função, só quer dizer, desculpa, integral tripla de uma função qualquer, né? Não sei dizer se é assim, determina o volume de outro sólido, ou talvez de um mesmo sólido. Eu queria saber a diferença dessas duas.
Aqui nós temos duas estruturas diferentes. Tá? Então vamos lá. Uma integral dupla com essa estrutura me dá o volume de um sólido? Nem sempre. A quanto que me dá? Só se essa função aqui tiver imagem maior ou igual a zero. Isso está claro, não tá? Sim. Então tá. Então se, vou botar aqui. Se essa função tiver imagem maior ou igual a zero, essa integral aqui vai me dar o volume de um sólido. Mas de qual sólido? Que a função determina, né? Então, é um sólido que o teto desse sólido É a função. é dada pela função e a base desse sólido está na onde? Projeção, o domínio da função. Está lá no plano XY, exatamente. A projeção lá no plano XY. Então, eu tenho aqui. Então, uma integral dupla me dá o volume de um sólido? A resposta é sim. Mas de qualquer sólido? Não. Só dos sólidos que tem esse modelo aqui. Ele tem que estar do plano XY para cima e o teto dele é dado aqui por essa função. A função que está aqui dentro faz papel de teto do sólido e o domínio de integração faz papel da base do sólido. Entendi. Todo mundo visualizou isso, gente? Aqui eu tenho o teto, aqui eu tenho a região dele. Então o sólido tem que ser nesse formato. A integral dupla me dá o volume de um sólido só se ele tiver esse formato aqui. Tem que ser 4 paredes e um teto e uma base. As 4 paredes são planos verticais e o teto é dado pela função que está dentro da integral e a base é dada pelo domínio de integração. Nesse caso, a integral dupla me dá o volume de um sólido. Ok? E a integral tripla? Se for de uma função qualquer, ela não me dá o volume. Aqui, a gente já está em outra dimensão. Estou numa dimensão além. Então, aqui eu tenho algo que relaciona pontos do R3 com uma imagem. Então, se eu for pensar em dimensão, eu tenho algo que está na dimensão 4. Então, eu não tenho interpretação geométrica para isso. Sim. O máximo que eu posso falar é o seguinte: imagine que cada ponto que compõe esse sólido tem um, não sei se eu posso falar peso. Vou falar peso, tá? Mas assim, cada ponto aqui tem uma densidade, melhor, tem uma densidade. Ou tem uma probabilidade. Essa função aqui pega cada ponto que compõe um sólido e associa esse ponto a um escalar dado por essa função. E soma todos esses escalares. Se esse escalar for a densidade, eu tenho um somatório de infinitas densidades. Se for carga elétrica, um somatório de infinitas cargas elétricas. Se for probabilidade, um somatório de infinitas probabilidades. Então, isso aqui eu tenho algo que está no R4. Então, a interpretação geométrica não existe. Então, sobre se na verdade for, ao invés de ser uma função aí dentro dessa integral, for 1. E esse domínio de integração na integral tripla for o mesmo sólido que a gente viu ali na integral dupla. Qual seria a diferença? Seria a mesma coisa? Então, a mesma coisa. Foi isso que eu fiz um pouco em cima, só que ficou embolado. Então, imagine que o volume aqui, uma integral tripla de 1, me dá, agora sim, eu tenho o volume de um sólido. Ah, mas o volume pode coincidir com a massa? Pode, desde que a densidade seja igual a 1. É isso que a gente está fazendo aqui. Quando você fala que a função densidade é fixa em 1, você está dizendo que todos os pontos têm densidade constante igual a 1. Então, nessa situação, o escalar volume ou escalar densidade é o mesmo. O que vai mudar é a unidade e o contexto que você aplica ali. Mas assim, então esse sólido aqui é o mesmo do que está ao lado. Tudo bem. Então você pode traduzir assim, ó, integral tripla de 1 e começando a fazer pela variável dz. Porque a variável dz, você sabe quais são as fronteiras na direção e sentido do eixo z. Se você fizer uma setinha aqui dentro do sólido, na direção e sentido do eixo z, é fácil você ver qual é a superfície inferior e qual é a superfície superior. A inferior é o plano z igual a 0 e a superior é dada pelo gráfico.
É ou não é? Consegue visualizar isso aqui do lado? Sim. Olhando aqui na direção e sentido do eixo Z, a fronteira por baixo é a região D. E a fronteira por cima é o gráfico da função f. Então eu consigo visualizar no R3 os limites de uma das incógnitas. No caso aqui, eu escolhi começar pela Z. E as outras duas? As outras duas você vê na projeção. Você não precisa ver necessariamente no R3. É claro que está ali. A gente tem essa ideia que o R3 ele contempla o R2. Mas as duas últimas, TX, DY ou DY, DX, é só você projetar tudo isso no plano XY. E você sabe que aquela projeção lá é a região D. Então, vou deixar aqui indicado. Então, nesse caso, se você resolver a primeira integral aqui, se você resolver a primeira integral de dentro, você vai cair nessa. Ou seja, você começar o problema sempre por uma integral tripla, vai resolver todos os casos. Mas, claro, se for um problema específico com esse formato, você pode ir direto na integral dupla, sem problema. Mas se você começar pela integral tripla, em algum vai dar 2, 3 passos e vai cair naquela mesma expressão aqui. Nessa mesma expressão. Ok? Aqui, quanto que dá a integral? Vou resolver aqui a parte. Vou resolver essa integral aqui. Ó. Quanto que é a integral de 1 na variável z? Ah, é z. Mas z está variando de 0 até a função. Troco o limite final. Menos o inicial. Ficou 0. Então, o resultado deu isso. Então, aqui vai dar a integral dupla de d da função f de xy. Olha aí. Nós começamos por uma integral tripla. Resolvemos a primeira de dentro e caímos numa integral dupla. Ah, poderia ir direto nessa dupla? Porque eu sei que o formato ali do sólido, ele sai do chão e vai até o gráfico da função? Poderia ir direto. Tá? Então, uma integral dupla me dá o volume de alguns tipos de sólido. Uma integral tripla de 1 me dá o volume de qualquer sólido. Vê se foi. Foi. Foi? Uhum. Faz muito mais sentido agora. É, você colocou isso mesmo. É. Então, você citou já na sua pergunta aqui no grupo, né, essa questão das dimensões, né? Então, tem essa relação. Então, claro, se você modela algo lá no R3, toda integral tripla vai cair numa integral dupla. Esse jeito, né, de trabalhar cálculo. Sempre a gente cai numa coisa recorrente. Então, no caso geral, o volume é sempre modelado por uma integral tripla de 1. O volume de qualquer sólido? Sim, de qualquer sólido. Ah, e o volume também é modelado por uma integral dupla? Sim. De qualquer sólido? Não. Só com os sólidos que tem esse formato aqui. Aí vai ser um caso particular de um sólido qualquer, claro. Tá claro? Essa parte? Conseguiu esclarecer? Conseguiu, professor. Obrigado. Beleza. Fala aí, Professor, gente. Oi? boa noite. Vai ter uma menina que vai tentar entrar agora na aula. Ela está pedindo para se eu aceitar a solicitação dela, por favor. Ah, já E tô eu vendo teria aqui. também uma pergunta. Uma pergunta Fala. também relacionada a integrais triplas, que é um exercício que eu estava fazendo com o colega, só que eu não consegui entender muito bem. Que foi, ia perguntar até se eu poderia fazer para mim, por favor, para eu poder ver a demonstração. Que é o exercício 23 da seção de 15.9. Mas Vou a minha fazer dúvida aqui. foi mais em relação ao φ, que eu não consegui entender muito bem como é que se encontra o φ nesse tipo de função ali, por favor. O senhor Entendi, quer vou que eu fazer fale então. qual que é É o a equação? 23 da 15.9. Vou copiar e colar aqui. Isso, Tá 23, bom? 15.9. Isso. Uhum.
Só que a gente tinha começado aqui a dúvida também, foi o Marcos Vinícius, não foi, Marcos Vinícius? Dessa aqui, ó. Não, Onde é que eu professor, posso ver? era que tipo assim, eu me embolo na hora de eu fazer a pergunta, né? De eu fazer a pergunta, mas era simples, é só para saber essa função, que relação que ela tem com essa região do paraboloide e do plano. Porque Então, ela aqui, não serve como teto, ela não serve como nada, ela é um cone que fica atrás do não, paraboloide. então, não, então, não tem. Isso aqui não tem interpretação geométrica. Hum, Não tem. Isso aqui sim, está além do R3. Eu não consigo visualizar sim. nada além do R3. Então, Ah, o meu sólido, é. o meu não, né? O sólido aqui, que é o domínio de integração, você entendeu. Sim, Aqui eu entendi tenho um perfeitamente. paraboloide, Paraboloide e um aqui é plano. x, y, z. O paraboloide aqui ele está em É, torno tá. do eixo y, não é assim? É, sim, certinho. Ele é fechado aqui. Sim, é um tampão, o Isso aí. plano. Então eu tenho um sólido. Sim, Se ficou feio, deixa eu melhorar. Aqui eu teria uma parábola. E aqui eu tenho um plano. Claro, se eu girar aqui, ó, eu sei que é um sólido de revolução. Agora eu consigo visualizar um sólido aqui. sim, Consegue visualizar? sim. O sólido aqui ele tem quantas faces? Ele é giratório, né? Ele tem quantas faces? Tem quantos lados distintos? Ele tem um lado aqui que é definido por um O plano, tampão e o pelo. tampão, e E tem pelo. a superfície aqui. Sim. Então eu posso falar que ele tem duas faces, Sim. ok? Ah, Isso. O sólido é formado por quantos pontos? Então esse aqui é o sólido W. Ele é um conjunto de infinitos pontos do R3. É ou não é? sim. O que eu estou desenhando aqui é algo que está oco ou é algo que é compacto, né? Ele está cheio. Ele tá cheio. Ele está cheio, como se fosse uma peça, né, de metal cheia. Imagina assim, Sim. ele não é oco, é um sólido. Ok? E esse sólido é formado por quantos pontos? Infinito. Infinitos. Imagine que cada ponto tem um peso, tem uma densidade, melhor dizendo, dada por essa função aqui. Então, o ponto que está aqui na origem tem a densidade, só você Então, substituir o professor, valor. era justamente essa relação dessa função com esse paraboloide e o plano. Então, essa função pode ser uma densidade, Pode ser uma carga elétrica, uma carga elétrica. pode ser Então uma tá. probabilidade, entendeu? Não, Claro que não show é de bola. probabilidade porque ele não está entre 0 e 1. Se ela fosse sempre valores entre 0 e 1 e o somatório de tudo fosse igual a 1, né, se fosse algo maior, o somatório é 1, aí eu tenho uma função de densidade de probabilidade. Mas, por exemplo, se fosse carga elétrica, imagine que cada ponto ali tem uma carga elétrica dada por Não isso. entendi. Não, professor. Não, eu já Então a entendi. integral vai somar todos esses pontos, todas essas imagens. A cada ponto ali tem uma densidade dada por essa expressão. A minha integral vai somar todas essas densidades. Show de bola, professor. Ok? Perfeitamente. A minha dúvida era só a relação dessa função com o paraboloide e o plano. Tá bom. Obrigado, Entendi. professor. Obrigado. Show. Deixa eu abrir aqui, fechar rapidinho só para abrir aqui a PDF. O Thiago pediu, foi da 15.9, Thiago, o exercício? Isso mesmo, exercício 23. O mestre, Oi. por que o φ ele só mede 180 graus? Porque o θ já deu uma volta completa, em poucas palavras. Se você quer varrer todo o R3, deixa eu pegar aqui uma tela em branco, cadê? Essa tela está bagunçada. Vamos lá. Por que o φ, eu quero me referir a qualquer ponto do R3, não é isso? Eu estou pensando no R3. Falar em coordenadas esféricas é pensar no R3.
qualquer ponto do R3 tem um ρ maior ou igual a zero. Qualquer ponto do R3 tem um θ variando entre 0 e 2π. Se você pegar aqui qualquer ponto do R3 e projetar no plano XY, você vai ter pontos nos 4 quadrantes. O θ desses pontos varia entre 0 e 2π. Se qualquer ponto do R3 vai ter um φ. O φ ele nasce na onde, Marcos? Ele nasce no eixo Z positivo. Eixo Z, é. Então aqui é o φ igual a zero. E termina na onde? A abertura máxima. A abertura máxima é no eixo Z negativo. Ah, mas por que ele não dá uma volta completa? Tem que dar uma volta completa, essa é a sua pergunta. Mas se Sim. o θ já deu uma volta completa, imagina assim, se o θ aqui já deu uma volta completa, eu não preciso dar uma volta completa nesse aqui também. Por que eu não preciso? Porque se eu der meia volta nesse, enquanto esse arco aqui, positivo, varre a parte de baixo, o outro arco aqui, vou dar aqui de cor, o outro arco aqui do outro lado, varre a parte de cima na mesma hora. Positivo. Positivo. Entendeu? Obrigado. Se você tem uma aliança, né, a 5, e girar π, enquanto a metade varre em cima, a outra metade varre embaixo. Então, se você quer cobrir todo o R3 e já fez uma das coordenadas, por exemplo, o θ já dando uma volta completa, o φ basta dar meia volta que você já cobre tudo. Se você fizer o φ variando de 0 a 2π, você vai dar 2 voltas, na verdade. Então, não é necessário. Obrigado, meu. Obrigado. Ok? Todo mundo viu, gente? Essa observação? Sim. Sim? Beleza. Vamos lá no exercício. Estou chegando lá. 15.9. Exercício 23. Isso. Achei. Fala das esferas? Isso. Deixa eu ver se é esse aqui. Calcule uma integral tripla onde E está entre as esferas de raio 4 e raio 9. Isso. Então, calcular essa integral tripla. Essa integral tripla aqui, ela varre um sólido. Deixa eu aumentar aqui. É a integral tripla que considera um sólido E aplicada sobre a função x ao quadrado mais y ao quadrado. dv, quando a gente não quer aqui tomar partido, né, nenhuma ordem de integração específica. Então, o que você precisa para calcular essa integral tripla? Precisa conhecer a função que você está integrando, já está aqui. Precisa conhecer os limites de integração, que não está ainda indicado. De onde você tira, então, os limites de integração? Do esboço do sólido. Então, você precisa fazer o esboço desse sólido. Ah, professor, mas esse esboço aqui, esse sólido está dizendo que já está dizendo aqui o que é. Está dizendo que está entre as esferas. Então, já disse que esse sólido está definido por uma região do R2 ali, limitada pelas esferas. Então, aqui eu tenho uma esfera, outra esfera. Aqui, tanto uma quanto outra. Essas esferas estão centradas. O centro dessas esferas é a origem? Sim. Sim. Essas esferas, eu posso dizer que elas são superfícies de revolução? Posso ou não posso? Eu não sei, porque superfície de evolução já me vem na cabeça você girar num eixo só. Ela seria. Isso, então,
Fechada. Então, mas pega uma delas. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Pensa assim, x ao quadrado mais y ao quadrado, só uma. Mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Igual a 4. É uma esfera de centro 0, 0, 0 e raio 2, né? 2. Então, posso fazer um esboço aqui rapidinho, ó, feinho. Mas aqui é uma esfera de raio 2. A esfera, ela... Pensa, aqui, quando a gente fala a esfera, se eu falar sólido esfera e superfície esfera, a gente fala isso de forma natural, o contexto é que vai esclarecer. Mas aqui, olhando para essa equação, eu tenho o sólido, ou essa equação se refere de forma específica só à superfície da esfera? A superfície. A superfície. Então, a equação se refere apenas à superfície. É claro que a casca dessa esfera aqui define um sólido esfera. Mas o que eu quero considerar aqui é só a superfície. Ótimo. Então, essa esfera é uma superfície de revolução? Por exemplo, se eu pegar esse Acho arco. que sim, qualquer eixo que você pegar dela, você fizer a revolução, vai dar a esfera. Qualquer arco que eu pegar aqui e girar, vai gerar a esfera, não vai? Sim, sim. Sim. E a outra esfera, de raio 3? Também? Sim, a esfera sim. Sim. Então, por que eu estou destacando isso? Porque se você tiver essa percepção de que o sólido de interesse é um sólido de revolução, fica mais fácil de você fazer o esboço. Entende? Então, assim, está claro para vocês que essas esferas que limitam o sólido são superfícies de revolução. Logo, o sólido é um sólido de revolução. Sim. Ok? Então, se é um sólido de revolução, eu posso me concentrar só numa seção dele e depois eu giro. Então, ao invés de me concentrar no sólido logo de início, eu vou me concentrar aqui, ó, só numa seção. Por exemplo, a seção mais fácil de desenhar, que é a seção no plano YZ. No plano YZ, eu tenho a circunferência de centro 0, 0 e raio 2, que é um corte, que é um traço da esfera de raio 2, e eu tenho agora a outra esfera de raio 3. Ok? Olha aí. Se eu estivesse pensando no R2, eu teria uma região limitada por essas duas circunferências. Teríamos uma coroa circular. Mas agora eu vou girar essa coroa circular e com isso eu vou gerar o sólido de revolução. Aqui o certo, a de dentro era para estar com pontilhado, né? Para não confundir muito. Eu consigo fazer um pontilhado aqui. A esfera maior, menos o núcleo aqui, né? Tira um núcleo. Se eu girar o sólido, essa esfera, essa coroa circular, então eu vou ter um sólido. Embolou pra caramba. E aí? Ficou feio, né? Mas esse é o sólido. Claro, é a esfera maior retirando a esfera menor. Então não tem outra maneira de eu representar isso a não ser desenhando a esfera maior e pontilhando a esfera lá de dentro. Para tentar, né, na expectativa de dar noção que eu retirei a esfera de dentro. Ok? Depois disso, eu vou e coloco o eixo X aqui. Então toda vez que for sólido de revolução, é mais fácil fazer o esboço, porque você esboça uma das seções e depois faz esse giro. Isso aqui ficou meio estranho mesmo, né, o desenho. Mas dá para entender um pouquinho, dá? Dá para entender sim, professor. Dá para entender. Então, o que eu quero aqui, o meu sólido não é a esfera maior. É como se fosse só essa crosta, né? Imagina a crosta terrestre sem o núcleo. Supondo, né, a superfície da Terra esférica.
Claro que não é, mas vamos supor que ela é esférica, perfeitamente, a gente tira o núcleo, vamos deixar só essa crosta aí. É esse que é o meu sólido. Beleza? Poxa, descrever isso aqui no R3 é muito difícil. Vale a pena mudar de variável? Vale. Assim como lá na integral dupla, é conveniente passar para coordenadas polares quando eu tenho um disco ou qualquer partição do disco, na integral tripla, vale a pena passar para coordenadas esféricas quando eu tenho uma esfera ou qualquer pedaço da esfera, como esse aqui. Uma esfera oca, né? sem um núcleo lá. Então vale a pena passar para coordenadas esféricas. Até aqui. Com relação ao esboço e com relação à tomada de decisão em se trocar de coordenadas para esférica. Alguma pergunta? Professor, eu ainda não consegui entender qual é a área que quer ainda. Qual a área que quer? É. Como é que eu vou fazer isso aqui? O que eu posso fazer aqui de outra maneira? Eu posso pintar a região. Se eu pegar aqui uma coroa circular limitada por uma circunferência de raio 2 e raio 3, tá? E agora eu vou pintar essa região. Vou aqui. Aí pintei a região. Eu vou pintar de outra cor. Aí pintei. Então eu tenho essa coroa circular, como se fosse uma arruela. E se eu girar essa coroa circular, que figura que forma? Quero que você, né, igual dá um peteleco na moeda, a moeda sai rodando. Não me dá ideia de um sólido? Ah, sim, entendi. Sim? Então agora Sim, eu vou ter uma bola. Só que essa bola, se eu desenhar eu só vejo a maior. Aham, certo. Ela não tem um miolo, tem que tirar um miolo dela lá dentro. Aí eu vou fazer um miolo pontilhado. Aí fica feio. Entendi. Entendeu? Então, quer ela sem o miolo, né, no caso. Sem o miolo, é. Imagina um abacate sem o caroço. É isso que eu quero. Só que tem que ser redondinho, a esfera. Entendi. O senhor não vai pedir para a gente desenhar isso na prova, não, né, professor? Isso aí, se pedir um desenho desse, vai ser complicado, hein? Olha o meu como é que tá bonito. Eu sei que é complicado, mas assim, alguma coisa a gente pode fazer, não pode? Pode. Dá sim. Passa um igual, professor, um igual, que eu tô achando essa matéria bem difícil, professor. Assim, claro que o que a gente pede, né, não é nada assim. O que a gente pede é esfera, é paraboloide, é cone. São essas que a gente, né, mexe pode fazer à mão. Claro que não vai pedir nada além disso. Tá bom? Tá bom, professor. Mas é isso aí. Então, uma vez que o sólido é uma esfera, na verdade aqui é um subconjunto da esfera, vale a pena passar para coordenadas esféricas. Você vai sair de um problema que envolve x, y e z, e vai cair num problema que envolve as coordenadas esféricas. Quais são? É o ρ, é o θ, é o φ. Então, o que você precisa para trocar de um sistema para outro? Precisa da relação, precisa do jacobiano e precisa saber descrever o sólido. A dúvida do Tiago é essa, né, Tiago? Como é que tá na descrição. Mas eu estou aproveitando aqui o exercício e fazendo uma revisão, tá? De tudo. Então, qual é a relação? Vou trocar tudo que é x, tudo que é y, tudo que é z, por qual relações, né, que envolve aqui, equações que envolvem ρ, θ e φ. Então, só para lembrar polar, ó, ρ cosseno θ, ρ seno θ. Só que não é só isso. Aqui eu tenho seno φ, aqui eu tenho seno φ, e o z é ρ cosseno φ. Então, essa é a definição
e a relação entre as coordenadas cartesianas e a polar. Jacobiano dá para calcular, que é o fator de correção ali nessa troca. Toda troca de variável de cartesiana para esférica, você tem que multiplicar a expressão lá por ρ ao quadrado seno φ. Tá bom? Então, é decoreba isso aqui. A gente pode até demonstrar de outras maneiras, né? Isso aqui pode ser mostrar essa conclusão também por definição de superfície de revolução. Jacobiano a gente calcula, né, pelo determinante. Mas uma vez que chegou nesse resultado, a gente vai só repetir. O que fica aberto, né, passível aí de interpretação, são as descrições. Então, o W pode ser descrito com quais limites de ρ, θ e φ. E essa parte que eu acho mais interessante. Essa relação aqui é decoreba, só não esquecer. Mas o sólido não, você tem que saber descrever. Este sólido, que eu desenhei aqui embaixo, também, ele é formado por quantos pontos? Então, imagine esse sólido, que é limitado por uma esfera de raio 3 por fora e uma esfera de raio 2 por dentro. Ele é formado por infinitos pontos. É ou não é? Está aqui. Cada ponto tem um ρ, tem um θ e tem um φ. O ρ desses pontos está variando de quanto a quanto? 2 a 3. 2 a 3. Todo mundo viu? Todos os pontos que compõem esse sólido têm um ρ variando entre 2 e 3. Os pontos que têm o menor ρ são os que estão em cima da esfera de dentro. Os pontos que têm o maior ρ são os pontos que estão em cima da esfera de fora. Todos os outros pontos têm um ρ entre 2 e 3, ou seja, eles estão entre as esferas centradas de raio 2 e 3. Então, está aí o ρ. Θ, como é que você vê o θ? Você tem que projetar todos os pontos no plano XY. Então, se eu projetar todos os pontos deste sólido no plano XY, que figura que eu vejo? Uma circunferência. Uma circunferência ou um disco? Eu vejo só uma linha ou eu vejo a linha mais o interior? A linha. Então, se eu tenho uma peça, imagina aqui, né, uma peça, ela está cheia. Se você projetar ela no plano XY, aqui em cima é cheio, tá? Aqui embaixo também é cheio. Então, a projeção desses pontos no plano XY vai me dar um disco. Vai ser só isso. Como se tivesse amassar, né? Imagina aqui uma prensa e você vai lá e amassa esse sólido. Na vertical. Todos os pontos que estão na cúpula de cima, eles vão virar um disco. Os pontos que estão na cúpula de baixo também. Então, a projeção, para você ver o θ, você tem que ver a sombra desse sólido no plano XY. A sombra vertical, né? Que é a projeção. Então, eu vejo um disco. O Yasmin também colocou aqui no chat. Isso aí, é disco. Então, o disco pega... Tem região, né? O disco ali pega os quatro quadrantes. Sim. Então o θ está variando de quanto a quanto? 0 a 2π. 0 a 2π. Ótimo. E agora, o φ. Os pontos que têm menor φ, eles estão na onde? Os pontos que têm o menor φ são os pontos que estão aqui, ó. Na direção do eixo Z. Tem pontos aqui? Esses pontos têm φ igual a 0. Os pontos vão se afastando. Os pontos que estão com maior afastamento do eixo Z positivo são os pontos que estão aqui embaixo, no eixo Z negativo, que tem φ igual a π. Todos os outros pontos dessa crosta têm um φ entre 0 e π. Tá? Lembrando, φ é junto. Enquanto tem aqui, ó, pontos que se afastam do eixo Z aqui,
E se afasta também daqui para cá, de 0 a π. Ou para frente, de 0 a π, ou lá para trás, de 0 a π, ou inclinado de 0 a π. Tá? O φ ele nasce no eixo Z positivo e ele termina no eixo Z negativo. A abertura máxima é no eixo Z negativo. E aí, Thiago, vê se foi. Foi, professor, agora eu entendi. Obrigado. Tá bom? Então, feito isso, você vai trocar todo esse problema aqui. Você vai trocar a expressão por uma expressão que envolve ρ, θ e φ. Você, além disso, vai multiplicar essa expressão pelo jacobiano, mas isso só vai piorar a expressão. Mas a vantagem está aqui, ó. Os limites serão todos constantes. Tá bom? É isso. O que mais que a gente pode tratar? Função vetorial, professor. Função vetorial? Algum ponto específico? É que o senhor começa citando uma função, só me tira a dúvida, a função vetorial, como se elas fossem, claro que são três funções, mas o senhor coloca como se fosse 3 pontos. Isso, porque é uma aplicação específica, mas a princípio é um vetor, tá? Então, assim... Eu queria que o senhor me explicasse, porque ficou meio... Explico sim. Ficou meio... Então, quando eu escrevo assim, por exemplo, o Rodrigo está botando aqui, o Rodrigo botou, o senhor chegou a resolver a questão da última lista? Acabei me atrasando na aula. Não, Rodrigo, eu não resolvi nesse momento, não. Eu coloquei o gabarito da última lista, mas lá na sala virtual, mas se quiser... Não, da última lista que entregaram ontem, essa eu não resolvi nem coloquei ainda não, mas vou colocar em breve, tá? A lista de ontem já caiu sobre função vetorial, não, né? Caiu, sim. Caiu. Caiu porque pediu uma parametrização, né? Sim, caiu sim. Então, professor, sobre parametrização, Sim. no caso, seria multiplicar pelo vetor unitário, é isso? Fiz lá. Não, parametrizar é você escrever as equações paramétricas que definem aquela curva. Sim. Então, vocês, no curso de geometria analítica, já devem ter visto um pouco de equações paramétricas. Sim. Como parametrizar segmento de reta, como parametrizar circunferência, como parametrizar funções. E eu fiz até um resumozinho desses casos especiais no vídeo. Mas a novidade agora é colocar essas equações paramétricas dentro da estrutura vetorial. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, f de t igual a t ao quadrado e t menos mais 3. Essa função é uma função real ou é uma função vetorial? Vetorial. Vetorial. Exato. Por que ela é vetorial? Porque o contradomínio dela não é os reais. O contradomínio dela é o R3. Percebe? Eu entro com o valor de t, mas o meu resultado não é um escalar. A minha expectativa de resultado não é um número real. A minha expectativa de resultado é um elemento do R3. Então, é pela expectativa de resultado que eu classifico a função. É o que a gente chama de contradomínio. O contradomínio, em outras palavras, é isso. O contradomínio é uma expectativa de resultado. Então, se a minha função tem contradomínios reais, ela é uma função real. Se a minha função tem como contradomínio o R3, ela é uma função vetorial. Se os resultados da minha função têm 2, 3 ou mais dimensões, ela é uma função vetorial. É claro que a interpretação geométrica
para no R3. Mas eu posso ter um vetor aqui com 10 componentes. Não sei o que é isso geometricamente, mas algebricamente a gente cai dentro. E analiso domínio, e analiso continuidade, e calculo derivada, calculo integral, e vamos embora. Tá? Então essa é uma função vetorial. Como é que você calcula o domínio de uma função vetorial? Se ela tem 3 componentes, você vai ter que calcular o domínio das 3 componentes. Tá? É bem intuitivo. A primeira componente, tem alguma restrição para ter? Não. Não. Então o domínio dessa aqui é todos reais? Sim. E o domínio da segunda componente? Positivo só. E o domínio da terceira componente? Nenhuma. Nenhuma restrição. Então não tem restrição nenhuma. Então o domínio geral é todos reais. Se porventura a primeira componente tivesse uma restrição, a segunda componente tivesse outra restrição, e a terceira componente tivesse outra restrição, o domínio geral deveria ser um domínio que contemple as 3 restrições. Então é só ter esse cuidado. Tá? Então essa aqui é uma função vetorial. Então ela sai dos reais e ela cai no R3. Por isso que ela é uma função vetorial. Tá? Então, por exemplo, quando eu entro com t igual a 1, quando faço alfa de t igual a 1, qual é o resultado? É o trio. 1, 1 e 4. Aí agora que vem, Marcos. Vou marcar aqui, ó, x1, y1. Então já tem aqui x1, pontilhado paralelo a y, y1, pontilhado paralelo a x. Agora eu vou subir ou vou descer? Eu vou subir quantas unidades? 4 unidades. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4 unidades no olhômetro. Então tá aqui, marquei esse ponto. Agora que vem. A saída eu posso considerar o vetor. Imagine que isso aqui é o vetor que sai da origem e vai até esse ponto. Tá? Então eu tenho esse vetor aqui. E se eu entrar com outro ponto? Eu vou ter outro vetor. Se eu entrar com outro ponto, eu vou ter outro vetor. E com outro ponto, outro vetor. Se eu entrar com 100 pontos, então eu vou ter 100 vetores aqui. Então eu vou ter um leque de vetores no R3. Tá? E o meu gráfico fica, esse leque pode ser confuso. Então para não ter um peso visual muito grande, eu vou resumir esse vetor, cada vetor só com um ponto final. Então eu vou marcar só um ponto. Entendeu? Então ao invés de fazer aqui um leque de vetores, eu vou considerar só os pontos finais desses vetores. Então com isso eu vejo um traço. Então esse traço aqui nada mais é do que os pontos finais de infinitos vetores. Ao invés de desenhar esse leque de vetores, eu desenho só os pontos finais. Então é uma função vetorial? É, porque a saída é um vetor no R3. Só que eu vou representar na prática aqui só os pontos finais desses vetores. Com isso eu tenho uma linha, um traço. Então uma aplicação dessa estrutura é como se fosse uma máquina de imprimir alguma coisa no R3. Então essa função aqui ela vai desenhar uma linha no R3. Tá? Então por isso que a gente fala que essa função ela parametriza aquela linha. Então isso aqui eu tenho uma curva. Então agora eu tenho uma curva C lá no R3. E essa curva C pode ser parametrizada por uma função vetorial. Então quando eu peço para você parametrizar uma curva qualquer, é para você escrever uma função vetorial que desenha aquela curva. Ô, professor, Oi? na sua lista 2,
eu deixei como teta mesmo. Eu não botei T, não. Eu deixei como teta. Eu parametrizei como teta mesmo. O senhor comentou isso que eu poderia deixar como teta, que eu passei para polar, né? Só botar, tudo bem, só que se você escreveu aqui as equações em termos de teta, foi. Então a função aqui é teta, tudo bem. Só uma questão de letrinha. Sim. Não tem problema. Então tá. Ou é tudo em teta, ou tudo em T, ou tudo em A, ou tudo em B. É só uma questão de letra. Tá? Querem que eu faça a primeira da lista? Nesse contexto? Corrigir de uma vez? Seria bom, né? Pode ser, mestre, pode ser. Então vamos lá. Essa é a parte que eu acho mais interessante do curso. Não sei se todo mundo conseguiu, já assistiu lá a aula introdutória, já mexeu na lista. Mas por que, mestre, que o senhor considera ela mais importante? Não é mais, eu acho mais interessante. Mais interessante. Porque eu gosto dessa parte gráfica, né? Porque você pode representar qualquer trajetória plana ou espacial através de uma função. Entende? Você pode fazer assim, uma partícula segue uma trajetória tal. Há um foguete, né, uma molécula. Enfim, você pode modelar, escrever uma expressão matemática que modela a trajetória de uma partícula, seja ela uma trajetória, seja ela qual for. Então tá aqui, ó, a curva C, seja C a curva definida pela interseção de duas superfícies. E aí? Não falei o nome da superfície, mas você sabe que superfície é essa? Isso é um cilindro? Exatamente. Circunferência. Essa equação aqui, no plano, define uma circunferência. No R3 é um cilindrozinho. No R3 é um cilindrozinho. Cilindrozinho, mas é infinito, né? Porque aqui eu tenho uma circunferência de raio 2. É porque o raio é 2, mas ele estende para cima e para baixo infinita. Exato. Então aqui eu tenho no R3, é claro que tem uma circunferência na história, mas isso não fica limitada à circunferência. Então no R3, toda a equação define uma superfície. Então se você está no R3, seja a equação a mais simples, ela é uma superfície. Tá? Então aqui. Mas eu sei que isso aqui é uma circunferência no R2, com certeza. Então, eu vou desenhar aqui, ó, no R2, em particular no R2, no plano XY, eu tenho essa circunferência aqui, de centro 0, 0 e raio 2. Mas e fora do plano XY? Percebe que não tem Z na equação? Por não ter Z, quer dizer que Z é zero, ou quer dizer que Z é livre? Uma vez que eu olho para a equação aqui e vejo que não tem Z. Quer dizer que a minha superfície aqui, os pontos que compõem essa superfície, tem a componente Z livre, ilimitada. Ou seja, é esse arco livre na direção de Z. Se você pegar esse arco aqui e deixar livre na direção de Z, arrastar ele, você vai gerar um cilindro. Ou, uma outra abordagem que eu prefiro, é dizer o seguinte, falta Z, então a superfície que eu quero desenhar é formada por um feixe de retas, e essas retas são paralelas ao eixo que está faltando. No caso aqui é o eixo Z. Então eu faço algumas retas paralelas a Z, tá? Tá tudo torto aqui, mas faz de conta que é reta, e dou um acabamento aqui, ó, só para me ter uma noção. É claro que isso aqui é infinito para cima e é infinito para baixo. Então é um cilindro infinito. Essa equação aqui define no R2 uma circunferência e define no R3 um cilindro circular reto infinito. Ok? E a outra equação? Z mais Y igual a 4. Isso é um plano. No R3. É um plano. Claro que no R3, esse plano corta o plano YZ. E quando corta o plano YZ, qual é o corte que eu vejo? Qual é a seção que eu vejo?
no plano YZ, isso aqui é uma reta. Que corta aqui no 4 e corta aqui no 4. É ou não é? Sim. Isso E aí no tem plano é uma sobre X, reta. E fora do plano? Você Vou usar a mesma abordagem. Ó. Não tem X, retas paralelas a X. Isso aí. Faço várias. Se eu quiser dar um acabamento aqui para ter noção, ó, aqui eu tenho um plano. Tá um plano inclinado. Claro que ele é infinito em todas as direções. E aí, esse plano corta o cilindro? corta, né? Sim. Sim. Corta. Lembrando que esse cilindro é oco ou ele é cheio? Ele é oco, é só uma Oco. casca. Ele é oco, então eu tenho só um tubo. Então eu tenho um tubo cortando por um cilindro. Esse corte, que é formado por pontos que estão ao mesmo tempo no cilindro e no plano, exatamente a minha curva C. Então o esboço aqui é para fazer isso. Para fazer um corte. Vai ser um aro inclinado. Exato. Exato. Mais precisamente, se eu quiser dar uma caprichada um pouquinho mais, eu poderia fazer assim, ó. Vou fazer só uma seção. A seção mais fácil de desenhar. YZ. Aqui eu tenho duas retas verticais, representando onde o cilindro passa. Né? Aqui eu teria o cilindro passando aqui e aqui. Tá? E outro corte é o plano cortando aqui. Então aqui é um ponto importante, eu estou fazendo só as interseções dos traços, tá? Então a minha curva C está aqui. Agora eu boto o eixo Z, o eixo X aqui. Todo mundo conseguiu visualizar a curva C? Sim. Então tá aí. Sim. Esse arco inclinado aí. São pontos que pertencem tanto à casca do cilindro quanto ao plano. Então o item A era para esboçar a curva C. Então tá aqui o esboço da curva C. Item B. Apresente uma parametrização. Tá? Vale destacar que eu falei uma. Né? E a literatura também pede sempre, se você for ver na lista, ela é sempre uma. Por que uma? Porque existem infinitas funções vetoriais que desenham essa curva C. Não é uma relação única. Existem várias estruturas matemáticas que desenham a mesma linha. Então eu quero que você saiba escrever uma. Tá? Lembrando que a curva C ela é a interseção do cilindro dado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 com o plano. Então, tá certo, né? Y mais e igual a 4. Confere aí, vê se é isso mesmo. Até já esqueci. É isso mesmo. Ok? Eu só sei parametrizar curvas no R2. Então, se a minha curva ela está no R3, eu vou ter que substituir, coloco em evidência uma das incógnitas em uma das equações e substituo na outra. Eu preciso sempre levar o problema para R2. Tá? Então aqui eu vou evidenciar ou X, ou Y, ou Z. Então eu vou escolher e vou substituir na primeira. Combinado? Sim, eu substituí o Y. Você colocou em evidência o Y? Isso. Tudo bem. Então, se você colocou em evidência o Y, você vai trocar o Y por 4 menos Z. 4 menos Z. Isso aí. Fazendo essa troca aqui, você encontrou x ao quadrado, agora eu tenho o y ao quadrado. Quadrado. Isso. Igual a 4. Igual a 4. Aqui eu posso colocar o menos em evidência, não posso? Só para ficar no padrão direitinho da circunferência.
Pode, foi o que eu fiz, para poder achar o centro. Isso. São equivalentes, tá? Não tem problema não. Então aqui, se eu botar o menos em evidência, vai ser elevado ao quadrado mesmo. É só inverter isso aqui. Não vai Aí alterar o nada. centro é 0,4, não é isso? Então isso aqui é uma circunferência de centro 0,4 e o raio é 2. Só que ela está em qual plano? Eu sei parametrizar isso aqui. Como é que você parametriza uma circunferência de centro 0,4 e raio 2? 2 cosseno. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Dois cosseno T. É isso? 4 mais 2 seno T. Essa aqui é uma parametrização da circunferência de centro 0,4 e raio 2. Quer a circunferência inteira? Só você controlar aqui pelo parâmetro, ó, de 0 a 2π. Ah, não, eu quero só a metade. As equações são as mesmas. Controla aqui nos limites do parâmetro. Vai só ajustando aqui por aqui. Aí lembrando que isso aqui é a parametrização do x e do z, tá? Ah, tá. Mas agora ainda não é a resposta final. A minha curva C, vou escrever aqui mesmo, vai ser parametrizada com uma função vetorial que tem 3 componentes. Porque a minha curva C está no R3. Tá? Então, 2 cosseno T, 2 seno T, né? E 4 mais 2 seno T. 2 cosseno T e 2 4 seno T. mais 2 seno T eu já tenho. Aqui é o x, aqui é o z da parametrização. Então eu já tenho o x e o z. Está faltando quem aqui? O Y. O y. Mas você sabe a relação. O y é 4 menos z. Então é só você fazer Isso, 4 menos z. Já no seno T. Fica 4 menos 4, nada. Não é isso? Isso. 4 menos z, aqui é menos 4, menos 2 seno t. Então vai ficar só com menos 2 seno t. Com t variando de 0 a 2π. Então essa é uma parametrização. Quem evidenciou o z em função de y, encontrou outra parametrização. Tá? E existem outros. Foi o que eu fiz. Tudo bem. Não existe uma resposta única. São variações da mesma curva. Tá? Ok? Aqui não apareceu uma circunferência de centro 0,4 e raio 2? Sim. Vocês conseguem visualizar essa circunferência ali no esboço? Onde está essa circunferência aqui de centro 0,4 e raio 2? Essa circunferência de centro 0,4 e raio 2, ela está no plano XZ. Se você projetar esse arco no plano XZ, você vai ver aqui algo assim. A projeção dela vai ser isso aqui, que é justamente a circunferência de centro 0,4 e raio 2. Só que essa circunferência está no plano XZ. Está nesse plano aqui que sai do quadro. Tá bom? Sim, fez sentido. Então é isso. Então parametrize essa circunferência. Está aí a parametrização. A gente pode brincar com isso aqui. Se eu escrever assim, ó,
deixar isso aqui. Uma pergunta, gente, até aqui? Pode falar. Então, quando eu fui parametrizar, eu sei parametrizar a circunferência. Aí, no caso, eu disse que x e y, no caso do x, o x é 2 cosseno θ e y 2 seno θ, 2 em função do raio 2. E esse y, 2 seno θ, eu substituí na equação de baixo. No caso, z igual a 4 menos y. Parametrizar dessa forma também está correto? Entendi. Vamos fazer aqui para o pessoal visualizar. Sim, tá certo. Então aqui você parametrizou a circunferência que você sabe. Isso. Então vamos lá, ó. Dessa aqui você parametrizou a circunferência. A circunferência aqui é o quê? Raio 2. 2 cosseno t. 2 seno t. Não é isso? Isso. E aqui você já escreveu a parametrização final. Eu quero a curva C, ela vai ser parametrizada com uma função vetorial com 3 componentes, onde a componente x você já tira dessa aqui e a componente y você já tirou dessa aqui. Ótimo. Tá aqui. E a componente z? Você foi e tirou dessa relação aqui. Z é 4 menos y. Aí nem precisou fazer conta quase nenhuma, né? 4 menos 2 seno t. Sempre colocando os limites do parâmetro, de 0 a 2π. Isso, fiz assim. Exatamente. Olha a diferença. É outra função, são outras funções. Ó. 2 cosseno. Né, tem os coeficientes aqui diferentes, né? Aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. São outras equações paramétricas. Contudo, ela representa a mesma curva. Beleza. Tá? Valeu, mestre. O que pode divergir é o seguinte: tem uma dessas funções pode desenhar a curva em um sentido e a outra desenhar a curva em outro sentido. Uma parametrização pode desenhar a curva mais rápida e a outra desenhar a curva de forma mais lenta. Entendeu? Ela vai desenhar a mesma curva, mas pode mudar a direção, o sentido de traçar, pode demorar, né, o intervalo de tempo para traçar essa trajetória. Mas a gente não vai estar se preocupado, não estamos se preocupando com isso agora. Né? A gente não está preocupado com isso agora. Mas é só uma curiosidade. Pode falar. Mas todas elas têm que ter o mesmo sentido e a mesma direção, né? Não, aqui o problema é pedir o seguinte: faça um esboço da curva C. Sim, mas e apresente uma parametrização. Apresentar uma parametrização, tá ótimo. Eu não tô, a questão aqui não está preocupada no sentido da curva. Não está. Tá bom. Tá? Tem situações que o sentido da curva vai ser importante. Tem situações que o sentido que você percorre, a orientação da curva, não é importante. Por exemplo, para calcular o comprimento da curva, não faz diferença se eu saio do ponto A até o ponto B ou do ponto B para o ponto A. O comprimento da curva é o mesmo. Para calcular a massa de um arame, se eu vou somando as densidades daqui para lá ou de lá para cá, é a mesma coisa. Mais ou menos. Entende? Para calcular trabalho, se eu for calcular o trabalho ou deslocar uma partícula de uma trajetória do ponto A até o ponto B ou do ponto B para o ponto A, aí sim a orientação da trajetória vai fazer diferença. O escalar vai ser o mesmo, mas o sinal da resposta vai estar errado, dependendo da orientação de interesse. Pode falar. Não, tá ok. Tá bom? A questão aqui está só pedindo para você apresentar uma parametrização. Foi. Valeu? Pode fazer a 2, mestre? Ou a já 2? passou muito do tempo? Posso, vamos fazer rápido, só para conferir. Vamos fazer. Vamos lá.
Aí, olha a questão 2. Essa função aqui é uma função real ou é uma função vetorial? Vetorial. Por quê? Tá certo. Porque a saída dela é composta de elementos do R3. Mas diferente dessa aqui, ó, essa aqui também é vetorial. Ela também sai no R3. Mas essa aqui tem só uma variável. Essa aqui desenha linhas no R3. Agora, da questão 2, não. Ela é uma função vetorial. Só que ela depende de 3 variáveis. Ela sai do R3 e cai no R3. Então, além de ser uma função vetorial, essa estrutura é um campo vetorial. Ok? O que é isso? O que é campo vetorial? Ela representa vetores. Essa estrutura aqui representa vetores no R3. Se você entrar aqui com 100 pontos, ela vai desenhar 100 vetores no R3. Vai ser uma nuvem de vetores desenhadas no R3. Tá bom? Sobre esse campo vetorial, podemos calcular, fazer 2 contas. O divergente e o rotacional. Como é que você calcula o divergente? Deriva a primeira em relação a x, a segunda em relação a y e a última em relação a z. Isso aí. Na prática é isso. Tem a definição lá, né, do operador, mas é isso mesmo. O divergente de um campo vetorial, você deriva a primeira componente com relação a x, a segunda com relação a y, a terceira com relação a z, e soma. Essa aqui de forma específica. Derivada da primeira com relação a x. Derivada da segunda com relação a y. Derivada da terceira com relação a z. Deu 2. Fácil, né? Professor, Eu fiquei desconfiado. Tá fácil demais, né? Para nem estar aparecendo o cálculo 2. Exatamente. professor, Oi? uma parte que eu não entendi é essa definição da divergência, tanto da rotação também, né? O que esse 2 quer dizer? Se é um ponto? Não, então isso aqui não é um ponto. Isso aqui é uma taxa de variação. Ah, tá? sim, é verdade. Então você tem vetores. Tá? Eu tenho vetores. No R3, nuvem de vetores. Aqui, essa regrinha te dá o divergente desse campo vetorial em qualquer ponto. Esse caso em particular aqui, o divergente deu constante. Tá? Foi uma constante. Mas, no caso geral, a minha expectativa aqui é que o divergente seja uma função real que pode envolver x, y ou z. Tá? Então, o divergente é um escalar. Nesse caso aqui, porque cancelou e as expressões aqui eram simples, mas aqui eu posso ter uma função com x, y e z, aqui uma função com x, y, z, aqui outra função com x, y, z, cujas derivadas parciais são funções que, no geral, dependem de x, y, z. Vamos supor que eu não vou cancelar nada, no final, o meu divergente é uma função real que depende de x, y, z. Então, a conta é fácil, você vai derivar e somar, beleza. E você vai ter uma função. No caso aqui, ela é constante, ela é igual a 2. Ou seja, em todos os pontos que você pegar, em todos os pontos do R3, está acontecendo isso. Os vetores em torno daquele ponto, eles estão dobrando de tamanho. Existe uma taxa... Oi? E se no caso der um número negativo, tá convergindo, sei lá, uma das dúvidas que eu tive, né? Convergindo, não, Acho que eu interpretaria diminuindo. Mudou o sentido, muda o sentido. Entende? Sim. Se é um negativo, quer dizer, vai mudar o sentido aquele ponto mudou o sentido do vetor. É uma taxa de
divergência, o quanto aquele ponto ali, o vetor muda, né, em torno daquele ponto. É algo instantâneo. A gente fala assim antes e depois, só para ter a ideia, mas é algo instantâneo. Mas essa é a interpretação do divergente de um campo vetorial em qualquer ponto. No caso, se fosse menos 2, mestre, então ele estaria dobrando de tamanho, só que na direção oposta? Seria muito isso? sentido. Entendi. Sim. E o rotacional? Vou passar lá para outra. Como é que você calcula o rotacional de um campo vetorial? Gente, primeira vez que vocês esgotaram as minhas telas. Parabéns. Superando limites aí. Deixa eu abrir outra aqui. Salvar essa aqui. O que eu faço? Também não economizei, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Abrir aqui. Isso. Assim que eu gosto. Veja a hora escrevendo o quadro também, encher um quadro. Mestre, você acha que pro ano que vem a gente retorna com presencial? Rapaz, minha expectativa é que sim. Eu não aguento mais ficar em casa, não. Eu tô doido pra trabalhar. Quero estressar vocês presencialmente. Ficar estressando de longe é muito chato. Pô, uma coisa que eu tô sentindo muita falta é de sentar na biblioteca, mas reunir uma mesa com 10 pessoas e resolver uma lista. Não, tem que... A distância não dá pra ver a cara de desespero dos alunos. Né? Exatamente. Tem que ver assim de cara. Isso é verdade, professor. Eu tô ansioso, não aguento. Tem que voltar, gente. Não aguento mais, não. Tem que ter emoção, né? Chegar na escola, sair da escola. Tudo é emocionante. Vamos lá. Deixa eu copiar para cá. Aqui. Então, como é que eu calculo o rotacional? De um campo vetorial. É a derivada em relação da terceira componente em relação a y. Posso jogar a regrinha direto? Beleza. Pode ser derivada de Q, aqui P, Q e R, né? P é a primeira componente, Q é a segunda, R é a terceira. É derivada da terceira com relação a y, menos a segunda com relação a z. Menos derivada da primeira com relação a z, menos a terceira com relação a x. Conferem aí. Derivada da segunda com relação a x, menos a primeira com relação a y. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo dessa parte aqui que eu demonstro de onde vem essa regrinha. Tá certo. Tá? Então, diferente do divergente, o rotacional não é um escalar. Olha a estrutura. O rotacional é um vetor. Então, uma vez que você fizer essa conta aqui, você vai ter um vetor rotacional de um campo vetorial de qualquer ponto. Então, essa regrinha aqui te dá o rotacional de qualquer campo vetorial em qualquer ponto desse campo vetorial. Ok? Então, vamos lá. Derivada de R com relação a Y. Aqui não tem, deu zero. Derivada de Q com relação a Z. Também não tem, deu zero. Derivada de P com relação a Z. Não tem Z, derivada é zero. Derivada de R com relação a X. R não tem X, é constante, derivada é zero. Derivada de Q com relação a X é nula. Derivada de P com relação a Y, quase, né? Quase zerou tudo. Derivada de P com relação a Y, 4x. Aí quase que o rotacional foi o vetor nulo. Então, o rotacional genérico aqui é 0, 0, menos 4x. Mas, no geral, o rotacional, a minha expectativa é que seja uma função vetorial com 3 variáveis também. Ok?
Beleza. Eu botei só menos 4x, né? Como resposta. Então, aí o rotacional não Botei é só menos escalar. 4x. Esse é um erro grave, porque o rotacional é um vetor. Não. Tá bom? Então, em particular, você tem aqui o rotacional de qualquer campo vetorial em qualquer ponto. Então, para a gente para nos ajudar na interpretação, o rotacional no ponto 1, 1, 1. O rotacional no ponto 1 vai ser qual vetor? Vai ser o vetor 0, 0, menos 4. Ok? Eu dei uma viajada também, mas porque eu vi ali o IJK e acabei calculando o rotacional desse vetor aí. Mas a resposta final seria ali o 0, 0 menos 4x. Né? O rotacional desse campo vetorial aqui é esse aqui. Tá, igual o Lucas está perguntando aqui, qual é a finalidade de calcular o rotacional? Então, nesse exemplo aqui, eu vou explicar. Por exemplo, o rotacional já está aqui, já está calculado. Se você olhar aqui, a conta é derivar, basicamente. E você tem um rotacional de qualquer campo vetorial em qualquer ponto do R3. Então, você pode fazer a mesma interpretação, só que o primeiro passo, o rotacional não é um vetor? Isso aqui é um vetor. Quando eu falo o vetor 0, 0, menos 4, você consegue visualizar ele mentalmente? O vetor 0, 0, menos 4 é um vetor que tem a direção a direção do eixo Z, o sentido negativo e tem tamanho 4. Sim? Todo mundo viu? Sim. Eu vou lá no ponto 1, 1, 1, que é o ponto que eu entrei. Nesse ponto aqui, 1, 1, 1, você vai desenhar esse vetor, que tem 4 unidades, aqui na minha escala está errada, mas tem 4 unidades e aponta para baixo. Partindo do ponto 1, 1, 1. Esse é o rotacional dele. O que isso quer dizer? Existe uma nuvem de vetores no R3. Quando você considera esse ponto aqui, os vetores em torno desse ponto estão girando, ok? Em torno desse vetor rotacional. Então existe um giro. Existe um giro aqui em torno do vetor rotacional. Os vetores que estão no meu campo vetorial, dado pela função aqui original, é uma nuvem de vetores. Quando eu estou na vizinhança do ponto 1, 1, eu sei que existe um giro nesses vetores. E eles estão girando em torno desse eixo. Lembra que um vetor tem tamanho, tem direção e tem sentido. Então, a direção aqui e o sentido tem relação do giro, que o giro pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? Professor, como está para baixo, quer dizer que é no sentido horário quando visto de cima. Oi? no caso, esses vetores que estão girando vão estar tangentes a esse círculo, né? Tipo a campo magnético, acho, que está tangente a corrente. Então, aqui a gente não, eu não posso falar de tangente porque eles são infinitos. Existe... Como é que eu vou melhorar aqui o desenho? Eu tenho que considerar em torno desse ponto aqui, tá? Em torno desse ponto não existem infinitos pontos? Sim. Sim? Então, nesses infinitos pontos, os vetores estão aqui girando. É exatamente isso que eu estava pensando. Isso. Só que eu não posso, se você considerar circunferências concêntricas, aí você vai ter tangentes a essas circunferências. Ah, sim. Mas são infinitas. Então, tem outra coisa, continuando. E se encontrar um vetor 0, 0, 0? Quer dizer que não existe nenhum vetor que tem essa nuvem de vetores rotacionando ele, né? Não existe giro em nenhum momento, em ponto nenhum. Ah, sim. Em nenhum ponto do R3, existe a nuvem de vetores, mas não existe nenhum padrão de girar. Eu fiquei na dúvida se
se não existia ou se essa nuvem ia estar girando no eixo 000 ali. Mas não existe giro, tá? Tá, Então, esse show. vetor aqui, o tamanho, a direção e sentido dele me ajuda a decidir em que sentido ocorre, né, esse giro. Então, aqui vale a regra da mão direita. Você coloca o seu polegar para onde até a setinha está apontando. No caso aqui, a setinha está apontando para baixo, então você coloca a mão direita com o polegar apontando para baixo. E seu indicador indica o sentido do giro. Tá claro? Lembra que o vetor tem direção, sentido e tamanho. Então, a direção e sentido me ajudam a decidir qual é a orientação do giro. E o tamanho é a intensidade desse giro. Ok? Então, você interpreta as 3 características do vetor rotacional. Beleza? Lucas botou aqui no chat, né? Qual é a finalidade de calcular o rotacional? Essa é a finalidade. Tá claro? Analisar se o campo de vetores, né, em alguns pontos tem rotação ou não. Os campos de vetores que não têm rotação, e matematicamente ele chama de campo gradiente. Tá? Matematicamente, essas funções P, Q e R coincidem exatamente com as derivadas parciais, com relação a x, y e z. A física chama esses campos de campos conservativos. Campos rotacionais que não têm giro, momento único rotacional é 0, são campos conservativos. Se você calcular aqui o trabalho ao deslocar uma partícula, né, através de um campo conservativo, é aquele caso que o trabalho não independe do caminho. Você pode fazer o caminho mais rápido ou um caminho qualquer, que o trabalho vai ser o mesmo. Valeu? Então é isso. Cenas dos próximos capítulos, gente. O que temos aí pela frente? Essa semana eu vou colocar até amanhã eu vou disponibilizar lá o teste 2, tá? Dentro desse contexto. E a nossa prova 2 já está marcada para a semana que vem. Professor, o conteúdo da prova 2 vai ser até o teste 2 ou a lista 2? Até o teste 2. Show. Tá? Se precisar, a gente pode marcar, disponibilizar também sexta-feira. Ok? Sexta-feira também atendo a turma extra. Posso abrir para vocês também. Quem a gente quiser, a gente pode trabalhar um pouco mais dessa semana. Que horas na sexta? No mesmo horário. Ah, sim. Tá? Mesmo horário, de 7h20 até 8h50. Eu dei uma olhada no canal do senhor, eu não achei o vídeo do GeoGebra dessa aula aí, do campo vetorial e divergência e rotacional. O senhor fala no vídeo que ia fazer um outro vídeo no GeoGebra e eu não achei. Mas será que eu tirei, rapaz? Vou dar uma olhada lá. Disponibilizei alguma coisa na sala virtual? O meu viu, estava o GeoGebra, mas não sei se tinha que complementar. Não, tinha do função vetorial. Função vetorial, né? É. Isso. Eu vou dar uma olhada aqui, qualquer coisa depois você me lembra. Combinado? Professor, então a prova é só até esse teste 2, né? Ou vai vir o teste 1? Até o conteúdo dessa semana. Semana eu vou disponibilizar. Teste 2 também. Teste 2 é sobre integral de linha de campo escalar e de campo vetorial. Tá bom. Ô, professor, sua prova não vai estar muito difícil não, né, professor? Porque olha... professor, tranquila. por favor. Eu já estou desesperada, professor. Que desesperada, fazendo cálculo em casa, no conforto do celular.
Não, não é bem assim não, professor, não é bem assim não. Eu continuo desesperada do mesmo jeito. Ou até pior, para mim está sendo até pior do que presencial. Presencial para mim seria muito melhor. Online para mim está sendo pior. A gente está fazendo o que a gente pode, né, André? Assim, né? Tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, não é o ensino que a gente idealiza, mas é o que a gente tem por hoje. Vamos tentar fazer o nosso melhor, aproveitar o máximo possível, mas a gente espera que a situação, né, não se prolongue por muito tempo. É isso mesmo, tá bom? Professor. Tá bom. Assim, só para lembrar, gente, aí assim, a partir de semana que vem, eu vou continuar, eu acho que eu até vou colocar de uma vez todos os conteúdos, tá? É claro que eu não vou cobrar mais, né? Mas assim, só para vocês terem acesso às outras aulas, tá? Só para dizer assim, o conteúdo, de certa forma, né, vocês tiveram acesso às aulas, às listas. Quem também quiser tirar dúvida, a gente pode marcar, tirar dúvida, mas eu não vou cobrar mais os conteúdos nas avaliações. Tá bom? A cobrança vai até o conteúdo dessa semana mesmo, da semana 10, né, que a gente se encontra. Valeu? Valeu, professor. Então, valeu. Obrigado, mestre. Boa noite. Nada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Isso, todos. boa noite. Professor. Tchau, tchau.